Vou tentar falar mais alto aqui. Melhorou um pouco? Beleza. Então tá, vou botar o microfone aqui bem pertinho para o som sair melhor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Vilela, eu sou consultor na Petrobras, eu trabalho com computação de alto desempenho na Petrobras desde 2007. E vou falar um pouquinho hoje sobre o que é computação de alto desempenho, né, e como nós usamos os supercomputadores para resolver os mais complexos problemas da nossa atualidade. Tá? A ideia aqui é fazer uma introdução no tema, então eu vou falar é, as questões mais básicas sobre o tema para tentar que quem está tendo contato agora se interesse, tente procurar saber um pouco mais. Tá? Espero que vocês aproveitem. Então aqui vai ser a agenda. Vou falar um pouquinho, né, o que é computação de alto desempenho, ou HPC, que a gente também chama, as principais tecnologias empregadas, alguns exemplos de uso, né, de como a gente usa a computação de alto desempenho e algumas curiosidades no final. Bem, o que é a computação de alto desempenho? Né? De forma bem simples, bem simplificada, é o uso de computadores poderosos para resolver os mais complexos problemas, maiores e mais complexos problemas que nós temos atualmente. Tá? E para dar um pouquinho da dimensão, né, de um tamanho de um supercomputador, eu trouxe aqui uma imagem atualmente do maior computador do mundo, tá? Que fica no Japão. E para vocês terem uma ideia também do poder de processamento desse supercomputador, ele equivale a mais ou menos 40.000 PlayStation 5, tá? Então, é isso, né? Os supercomputadores para resolver os maiores e mais complexos problemas que nós temos atualmente. E quais são os principais objetivos da computação de alto desempenho? A gente brinca, né, que o primeiro principal objetivo é desempenho, o segundo é desempenho e o terceiro também é desempenho. Tá? É claro que aí tem alguns pontos importantes para serem colocados, né? Mas só para deixar claro realmente que esse é o foco principal quando você está falando de computação de alto desempenho. Isso é o que a gente está sempre mirando, sempre maior desempenho. Mas, como alguns pontos que eu falei que ia colocar, isso não é qualquer custo, né? Ou seja, a gente tem sempre um orçamento limitado, nós temos, né, os recursos não são infinitos, você tem que sempre tentar trazer o maior desempenho possível dentro de um orçamento que você tem, e também você está sempre de olho se vale a pena ou não, por exemplo, você aumentar um pouco o seu desempenho se o custo para aquele aumento pequeno de desempenho é muito elevado, né? Então você tem que tá sempre levando a questão do custo em consideração. Outro ponto importante, né, que o projeto, a arquitetura de um cluster de alto desempenho, de um supercomputador, ele é pensado sempre para uma aplicação específica que vai ser executada lá nesse supercomputador, tá? Então, dependendo da aplicação que vai ser executada ali, a arquitetura pode mudar um pouco. Você pode precisar de menos ou mais memória, por exemplo, você pode precisar de maior ou menor velocidade da intercomunicação entre os servidores, você pode precisar de um sistema de arquivos com maior ou menor velocidade de escrita e leitura, de tamanhos diferentes, enfim. O projeto é sempre pensado para atender de forma melhor a aplicação que vai ser rodada naquele supercomputador. A exceção, talvez a regra assim, específica disso que eu falei, são para os clusters acadêmicos, né, os supercomputadores acadêmicos, que eles não sabem a priori o que vai ser executado ali. Então, eles têm que pensar numa arquitetura que funcione bem uma grande gama de aplicações. Né? O foco é diferente, né? O foco é atender o número maior possível do público, né? Mas, em geral, na indústria, né, falando de empresas, você vai projetar aquele cluster pensando especificamente no que vai ser rodado ali. Outras questões importantes, né? A complexidade, a gente sempre, na medida do possível, tenta diminuir a complexidade, diminuir o número de equipamentos, né? Porque são mais pontos de falha, maior probabilidade de dar problema em alguma coisa. Então, o quanto de complexidade você puder tirar de um projeto é importante, vai te dar ganhos operacionais para frente, tá? E a questão de energia, né? Como vocês podem imaginar, um supercomputador desse gasta bastante energia. Então, a gente está sempre preocupado na questão de eficiência energética, tá? É um ponto sempre levado em consideração dessa questão de desempenho versus consumo, tá? E aí, avançando um pouquinho mais, vou falar um pouquinho, assim, de novo, né, de forma simplificada,
para tentar abranger o maior número de pessoas do público. Como é que é a principal tipo de arquitetura que quando a gente está falando de um supercomputador, né? Em geral, ele é composto de centenas, às vezes milhares de servidores, tá? Interligados com uma rede de alta velocidade e acessando um sistema de arquivos com alta velocidade. E por que centenas de servidores, né? Como a gente já falou, em geral, né, a computação de alto desempenho é usada para resolver problemas muito grandes e muito complexos, tá? Que, em geral, não cabe dentro de um servidor, de um computador. Então, como é que funciona, resumidamente, né? Você pega esse problema, esse grande problema que você tem, que você não consegue resolver usando um computador só, ou se conseguisse, ia demorar tanto um tempo proibitivo, né, para você resolver aquele problema, solucionar aquele problema. Então, você divide o seu problema em subproblemas, tá? A fim de que esse subproblema, que eu estou chamando de subproblema, caiba dentro desses servidores e eles consigam ir comunicando, falando entre si. Por exemplo, já terminei de processar essa parte, eu preciso do resultado aqui do outro nó para eu dar continuidade ao meu processamento, ou já terminei, eu preciso escrever agora no sistema de arquivos o resultado e preciso ler do sistema de arquivos mais dados para eu processar o restante dos outros subproblemas que ainda restam para ser processados. E ao final, né, quando todos esses subproblemas terminam, você consegue finalmente juntar tudo e entregar a solução final do problema. Então, essa é a ideia geral por trás da arquitetura, né, quando você divide, paraleliza, né, o seu problema em diversos, centenas, às vezes milhares de servidores. E aí, novamente, dependendo do tipo de aplicação que você vai ter, você vai demandar uma maior ou menor velocidade na interligação entre esses servidores, tá? Você vai ter uma maior ou menor comunicação entre eles, e a mesma coisa falando do sistema de arquivos, tá? Dependendo da sua aplicação, você vai precisar de maior velocidade de leitura e não tanto assim de escrita, ou vice-versa, ou dos dois, né? Mas aqui é importante ressaltar que quando você pensa nessa arquitetura, de novo, pensando naquela aplicação que vai ser executada ali, você quer que aquele seu cluster fique trabalhando próximo de 100% da sua capacidade de processamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse a meta, né, que você tem ao projetar um cluster, tá? E como vocês podem imaginar, um supercomputador não é barato, né? Ele tem um custo ali estimado, dependendo do seu tamanho, pode variar ali de dezenas de milhões de reais até centenas de milhões de reais, tá? E como eu já comentei também, eles possuem um alto consumo de energia, tá? Os maiores computadores do mundo consomem o equivalente ali a uma cidade de alguns milhares de habitantes, tá? Bom, falando aqui agora rapidamente sobre as principais tecnologias que a gente emprega, então, dos nossos servidores que compõem o supercomputador, tá? CPUs de última geração, em geral, não é a mesma CPU, né, que a gente tem no nosso computador, são CPUs voltadas específicas para servidores, tá? E aí, de novo, dependendo do projeto, você pode escolher uma CPU que tenha um maior número de núcleos e menor clock, ou menor número de núcleos e maior clock, tá? Está sendo cada vez mais comum o uso de aceleradores, como GPUs, tá? GPUs atualmente, GPUs são placas gráficas equivalentes a essas que a gente tem no nosso computador, só que com poder de processamento muito maior e sem, por exemplo, saída gráfica, né? Porque a ideia ali não é projetar uma coisa no monitor, a ideia é realmente executar operações matemáticas complexas, né? E as GPUs possuem um alto desempenho, um desempenho atualmente bastante superior às das CPUs. Então, tem sido cada vez maior o uso das GPUs nesses servidores que vão compor o supercomputador, tá? E para interconexão, a gente usa geralmente uma tecnologia chamada InfiniBand, que hoje vai até 400 gigabits por segundo. E aí, novamente, dependendo do uso, você pode não precisar de tal velocidade, você pode não precisar de latência tão baixa, e você pode até mesmo usar conexões Ethernet, tá? Dependendo do uso ali. E aí voltando à parte da arquitetura do projeto, né, do supercomputador, se você não precisa, né, se você não tem uma necessidade de uma velocidade muito rápida de comunicação entre os nós,
você pode pegar essa verba que você gastaria nessa interconexão e comprar, por exemplo, mais nós de processamento, né? É sempre sempre essa troca, né? Por isso que é importante você conhecer bem o que vai ser executado ali no supercomputador. E a gente já falou também sobre armazenamento. O sistema de arquivos que roda num supercomputador não é o mesmo daqueles que rodam nos nossos computadores, né? Eles precisam, a gente chama de sistemas de arquivos paralelos. Por que paralelos? Porque vocês podem imaginar que centenas ou milhares de nós tentando acessar um sistema de arquivos ao mesmo tempo para escrita ou leitura, né? Não é uma tarefa exatamente simples. Então, você precisa de sistemas de arquivos pensados e desenvolvidos especialmente para esse tipo de aplicação. Tá? Você tem alguns exemplos aqui, como o Lustre, o GPFS, existem outros, tá? Mas sempre focado nisso, né? Em atender bem essa alta requisição de leitura e escrita que os supercomputadores fazem, né? E aí, de novo, batendo naquela tecla que a gente quer manter o supercomputador trabalhando sempre 24 horas, o máximo de processamento o maior tempo possível. Então, por exemplo, se tem um nó de processamento que está parado porque ele não conseguiu escrever um dado ou porque ele não conseguiu ler um dado, isso é péssimo, né? O seu supercomputador está parado, né, sem processar, esperando uma resposta do sistema de arquivos, né? Então o seu projeto tem que estar muito bem desenhado para tudo isso funcionar bem em conjunto, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? A gente já falou um pouco o que é, dos seus principais objetivos, mas tudo bem. E a gente usa para quê, né? Para que a gente usa um supercomputador? Opa, passei aqui. O principal, eu vou citar aqui alguns principais usos, tá? Eu vou começar falando de inteligência artificial, tá? Principalmente para o treinamento e inferência das redes neurais, tá? Então, você tem supercomputadores para fazer treinando a sua rede e depois testando para ver se aquela sua rede está funcionando conforme você esperava. E aí você tem aí para reconhecimento de imagem, né? Você detectar objetos, distinguir tipos de objetos, né? Distinguir animais, né? Eu botei aqui uma figura de alguns animais aqui só para exemplificar, né, como é usado, né, essa parte de reconhecimento de imagem, a parte de robótica. Eu botei aqui um desenho de um robô levantado, né? Pode parecer simples, né, essa tarefa de levantar, andar, né? Mas isso demanda cálculos matemáticos bastante complexos, tá? Para você programar um robô. E agora estão usando essa inteligência artificial para fazer para o robô aprender a andar, aprender a se levantar e eventualmente efetuar outras tarefas também desejadas, né? Carros autônomos, né? Eu vi até que vai ter uma palestra aqui hoje, se não me engano, na Campus Party sobre carros autônomos, né? Também faz uso de inteligência artificial para você detectar sinalização, velocidade, se tem algum objeto na sua frente, né? Respeitando a sinalização do trânsito, é, a parte de desenvolvimento de novos remédios, simulações complexas. Eu botei aqui uma imagem de previsão do tempo, né? Os principais laboratórios atualmente usam modelos numéricos para fazer a previsão de tempo, mas está aos poucos surgindo alguns projetos importantes de inteligência artificial para fazer essa previsão de tempo, que é uma coisa que está cada vez mais crescendo de importância, né? A gente conseguir prever com antecedência tempestades, mudanças bruscas no clima, né? Simulações complexas, já falei. Eu botei aqui outra imagem também, a parte de tradução simultânea, né? Você vai falando e a tradução vai acontecendo ao mesmo tempo e até mesmo botando a sua voz ali de uma forma mais agradável, não aquela voz computadorizada, né? Seguindo aqui essa parte de exemplos, vou falar um pouquinho de finanças, né, que também usa modelos matemáticos complexos para mitigar risco, tá, de uma instituição financeira, fazer operações de compra e venda de ativos, né, análise de dados. Né, a instituição financeira lida com uma quantidade enorme de dados e quanto mais rápido ela conseguir processar, analisar aquilo ali, pode significar ela ganhar mais ou perder dinheiro, né? Então, está sendo cada vez maior o uso de supercomputadores nessa parte de finanças.
parte de simulação de modelos numéricos, já falei aqui da previsão do tempo, né, os principais laboratórios hoje ainda usam modelos numéricos, né, para fazer previsão do tempo. A parte de aviação, automobilismo, só assim, a título de exemplo também, você pode criar um carro, um avião virtual e ver ali como que ele vai se comportar, se ele está se comportando da forma esperada, ver ali a dinâmica dos fluidos, enfim. E aí você pode ir melhorando o seu projeto virtual antes de eventualmente partir para um protótipo, né? Isso economiza bastante tempo e dinheiro, né, para as empresas. Parte de pesquisa, teste de novas drogas, mapeamento de genoma, energia, principalmente parte de energia nuclear, projetos acadêmicos diversos, né? Para citar aqui alguns 2 laboratórios no Brasil, a gente tem o LNCC, o Senai Cimatec, né? Que você pode ter um projeto acadêmico que você precise utilizar de supercomputadores, eles provêm essa infraestrutura para você. É um pouco daquela ideia que eu falei ali, dessa parte que ele faz um supercomputador tentando que possa atender o maior número possível de pessoas, né? E eu deixei aqui, por último, para falar do que a gente faz na Petrobras, né, do que é o meu dia a dia na Petrobras, que é a parte de processamento, que é parte de processamento sísmico, engenharia de reservatórios e um pouquinho que está crescendo cada vez mais também de inteligência artificial. Então, o que é processamento sísmico, tá? Para falar de uma forma bastante simplificada, é como se a gente estivesse tirando uma ultrassonografia da subsuperfície da Terra, tá? Então, a gente quer descobrir, né, o que está ali debaixo da terra. E a gente pega aquele dado sísmico, faz todo o processamento, que demora bastante, né, porque a gente está falando ali de milhares de quilômetros quadrados de processamento de dado sísmico, para no final a gente ter uma imagem, e essa imagem vai para os nossos geofísicos, geólogos, tentarem interpretar e saber ali os locais mais prováveis que a gente possa encontrar óleo e gás, tá? Os nossos maiores computadores, tá? Atualmente, o maior poder de processamento são os processamentos sísmicos. E a gente usa bastante também para engenharia de reservatórios, tá? Uma vez que a gente descobre um poço, uma vez que a gente sabe que tem óleo ou gás ali naquele poço, a gente precisa fazer algumas decisões, por exemplo, aonde a gente vai fazer novas perfurações, a gente precisa simular, por exemplo, o comportamento daquele poço conforme eu vou retirando o óleo de lá, eu preciso saber o comportamento quando a gente precisa fazer injeção de água, enfim, simular o comportamento desse reservatório a fim de a gente possa extrair o máximo possível de óleo e gás dali, tá? E aos poucos está crescendo bastante na Petrobras também essa área de inteligência artificial, voltada, por exemplo, nessa área de geologia, para você ajudar os geólogos e geofísicos nessa identificação, né, das camadas que você tem ali da Terra, do tipo de camada de rocha que você tem, aonde seria o mais provável de você encontrar óleo, por exemplo, tá? Bom, e aqui, para finalizar a minha apresentação, eu trouxe algumas curiosidades, para quem se interessou sobre o tema. Tem esse site bastante interessante, que é o top500.org, que lista ali os 500 maiores computadores do mundo, tá? Como eu já comentei, né, o maior computador atualmente está no Japão, né? O maior computador da América Latina atualmente é da Petrobras, a gente chama ele de Dragão, botei a figura aqui dele para vocês verem. Ele atualmente ocupa a posição 55 no mundo, tá? Além dele, a gente tem mais 2 clusters na lista dos top 500, o Atlas e Fênix, tá? E outra coisa que eu trouxe aqui importante, que esses clusters nossos, todos esses 3 clusters nossos, também estão numa lista chamada Green 500, né? Que são as listas dos computadores com maior eficiência energética do mundo. Então, voltando àquela tecla lá, que para a gente também essa é uma questão importante, essa questão da eficiência energética e mostrar que a gente tá na liderança aí, tanto na América Latina quanto no mundo, nessa questão tanto de desempenho quanto de eficiência energética para os nossos clusters, tá? Bom, era isso que eu tinha trazido aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, para quem não conhecia o tema, tenha motivado aí de procurar saber um pouco mais